E olha, terminou o prazo para o registro de candidaturas das eleições de 2024. Aqui em Santa Catarina, 17.311 candidatos vão concorrer ao cargo de vereador. Já o cargo de prefeito são 821 candidatos e 823 candidaturas foram registradas para o cargo de vice-prefeito. Agora, oficialmente, começa o período de campanha eleitoral. Hora do comentário de Upiara Bosque. Bom dia, Upiara. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo em casa. Hoje você destaca o papel dos filhos do governador Jorginho Melo na articulação aí do PL para essas eleições municipais, né? Exatamente, porque teve uma entrevista coletiva essa semana do PL de Santa Catarina, que foi conduzida justamente por Bruno Melo e Felipe Melo. São os dois filhos são dois filhos do governador Jorginho Melo, que tem uma atuação política muito forte na articulação do PL. O Bruno Melo é vice-presidente estadual do PL, o Felipe Melo é presidente do conselho político do partido e também coordena a campanha do Topázio Neto, candidato a prefeito do PSD, com apoio do PL aqui em Florianópolis. E eles fizeram um balanço de como foram as convenções e quais foram os números. A gente viu a quantidade de candidatos a prefeito que vai ter aqui em Santa Catarina nas eleições desse ano, e o PL conseguiu ser o partido com mais candidatos a prefeito em Santa Catarina nas eleições desse ano. São 184 candidaturas contra 182 do MDB. Isso é bastante relevante, por quê? Porque desde os anos 90, essa pole position de quem tem mais candidatos é do MDB. O MDB sempre é o partido que tem mais prefeitos e era o partido que tinha mais candidatos a prefeito. Isso foi suplantado pelo PL nessa eleição. O PL quer consolidar a sua liderança política baseada muito na popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e no governo do estado, sob comando do governador Jorginho Melo, que é o piloto e tem dois copilotos bastante fortes, bastante firmes nessa atuação, o Felipe Melo e o Bruno Melo. Além do PL e do MDB, 184 candidaturas, 182 candidaturas, em terceiro lugar está o PSD, com 96 candidaturas, e depois o Progressistas, com 83 candidaturas. São os 4 partidos com mais candidatos. Como é que isso vai se refletir na urna? A gente vai ver. Mas essa largada é muito importante para definir quais são os partidos com maior peso político em Santa Catarina nos municípios. Na eleição estadual, 2 anos atrás, o PL conseguiu pela primeira vez ser o partido mais votado para deputado estadual e deputado federal. Mas isso só se consolida politicamente, já tivemos outras ondas no passado, isso só se consolida politicamente se nos municípios acontecer a mesma coisa. O governador está bem disposto, vamos ver como é que vai acontecer. Agora, o Piara, a renegociação da dívida dos estados que foi aprovada no Senado, o que esperar? Então, a gente teve mais um capítulo disso, praticamente desde que existe essa dívida com a União consolidada, desde 98, ainda na esteira do Plano Real, na época, todos os municípios tiveram suas dívidas renegociadas com a União e gerou essa dívida que está em pagamento até hoje. São cerca de 60 milhões por mês que vão direto para Brasília do caixa do governo do estado da arrecadação. E acreditem, é um boleto com código de barra, com tudo, 60 milhões. Todo mês o estado tem que pagar. E, eventualmente, todos os governadores acabaram tendo que fazer alguma renegociação dessa dívida para ela caber no orçamento. E é mais uma vez, agora o Senado protagoniza isso. Eles querem botar um prazo de 30 anos, querem arranjar condições para que os estados amortizem, seja com bens imóveis, seja com participação em estatais, amortizem essa dívida para que ela vire pagável. Por enquanto que a gente tem uma dívida que não termina nunca. A dívida começou lá em 98 e se estende, parece que ela está sempre maior. E todos os governadores, o José Henrique fez uma renegociação na época com o governo Lula, o Raimundo Colombo chegou aí à justiça para questionar o pagamento de juros no governo Dilma Rousseff. Tudo isso gerou alguns alívios. No governo Moisés não teve renegociação da dívida, mas na época teve a pandemia. E a pandemia, o governo do presidente Bolsonaro, na época, permitiu que os estados ficassem um tempo sem pagar, o que deu bastante alívio. E agora o Jorginho vai negociando. Mas uma coisa bastante importante que aconteceu na aprovação no Senado é que aquele dinheiro que o Santa Catarina mandou para o governo federal na época do Bolsonaro tocar a BR-470, a BR-280 e outras obras federais, fica garantido que ele volta para Santa Catarina, o que é bastante importante. É um capítulo, tem que passar pela Câmara dos Deputados ainda e também pela sanção do presidente Lula. Vamos ver se avança, mas é um alívio para o Caixa do Estado. O Piara Bosque volta na segunda-feira. Bom fim de semana para você, um fim de semana que promete ser movimentado no cenário político. Afinal de contas, propaganda eleitoral começa
hoje na internet, não no rádio e na televisão. E o pedido de voto está liberado. E campanha na rua, ou seja, não se espante se tropeçar em muitos pedidos de voto nesse final de semana. Bom fim de semana, até lá. Até lá. Bom trabalho, Piara.